Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão. Hoje vamos ter um convidado muito especial que nos vai trazer um lamiré sobre as 7 bases do sucesso. Um lamiré porquê? Porque ele tem um livro, portanto, quando nós quisermos aprofundar, nós podemos ir ler aquilo que ele escreveu. Estou a falar nada mais, nada menos que o Alexandre Martins. Muito bem-vindo, Alexandre, ao podcast Bela Questão. É um enorme prazer ter-te aqui connosco. Gosto tenho eu também, é um prazer enorme e obrigado pelo convite, Amália. E ao Bela Questão, como é óbvio. É um enorme prazer estar aqui a falar contigo, porque nós já nos conhecemos também do teu próprio projeto, um projeto que já conta com mais de 330 entrevistas com pessoas de várias áreas, desde médicos, advogados, cifradores de pessoas, que não há muitos em Portugal, empreendedores, e tem sido realmente um projeto constante. Entretanto, com todo este conhecimento que já leva mais de 24 anos, são muitos anos, o Alexandre escreveu um livro que se chama As 7 Bases do Sucesso. E é sobre isso que nós vamos falar neste episódio, porque as suas entrevistas levam a que as pessoas partilhem a sua mentalidade sobre estas tais 7 bases. Mas para chegarmos a estas 7 bases, nós queremos perceber porquê estas 7 bases e tentar espreitar um pouco, não é, daquilo que é a tua experiência e o teu conhecimento que te levaram a escrever um livro, que é um livro muito prático. Não sei se o tens aí que possas mostrar. E cá está ele. Ele está disponível em praticamente todas as livrarias, correto? Está na FNAC, Sim. está na Bertrand, Bertrand, FNAC, UC. na UOC, na Almedina. E o Alexandre, para além do autor de um livro, é coach de alta performance, é palestrante ou speaker, como se preferir dizer. Tem também um lado de formação de coach ligado ao próprio conceito das 7 bases do sucesso. E então, para além disso, Alexandre, que é este lado mais profissional e que certamente que muita gente apresenta quando fala de ti, pergunto-te o que é que o público ainda não sabe sobre o Alexandre Martins. Que curiosidades é que Ai, tu podes trazer-nos de ti que ainda não são do conhecimento público? olha, não vai ser fácil, porque hoje em dia pesquisa-se no Google nome Alexandre Martins e depois as pessoas vão conseguir escobilhar, entre aspas, muito sobre mim. Agora, como é óbvio, eu também sou aquele tipo de pessoas que só passa cá para fora o que também me interessa. Muitas das coisas que as pessoas, por exemplo, não sabem, e eu também tenho esse cuidado de o fazer, é um bocado mais a minha vida privada, por exemplo. Poucas vezes veem situações com a minha esposa, mas não veem porque não por minha parte, mas porque é uma pessoa que não gosta de aparecer tanto. Ou seja, já fica aqui uma curiosidade que a maior parte das pessoas não sabe. Tenho, por exemplo, 2 filhos, isso muita gente sabe, mas tenho um que tem 16 anos e outra que tem 12, mas também são miúdos que não gostam muito de exposição. Apesar de ter redes sociais, não gostam muito de exposição, ou seja, são completamente opostos a mim. Não quer dizer que não são pessoas que entre amigos e nos grupos deles falem muito e estejam de bem com a vida e com as pessoas que os rodeia, mas completamente oposto a mim, eles gostam mais da sua privacidade. Mas eu, se pensar assim um bocadinho, a realidade é que se calhar eu com a idade deles era um bocado igual. Era tipo, só comecei a despoltar esta borboleta mais a partir dos 16, 17 anos, falar mais com as pessoas, de me envolver mais com as pessoas, de me meter, entre aspas, com as pessoas, e a curiosidade também me levou a esse caminho. Mais E eram coisas que as outros pessoas não tempos, não sabem é? sobre Não mim. havia redes sociais, se calhar. Sim, Isto sim, porque sim. nós ainda não desvendamos a tua idade, mas tu permitiste, portanto são 43 anos. Então, se formos pensar como era há 20 anos, 25 anos, não havia a exposição que há hoje, porque também não havia as ferramentas, a internet, o acesso às redes sociais. Era algo que ainda estava para ser inventado. Sim, não tinha nada a ver. Havia, claro, os círculos de influência, mas não tinha nada a ver com os dias de hoje. Outra curiosidade que eu me estava aqui a lembrar rapidamente, enquanto estavas a falar, também vai um bocadinho pela área que eu pratico, que é ser trainer de alta performance nas 7 bases que vamos tocar a seguir. Sou uma pessoa que mece muito as coisas.
Sou capaz de medir quanto tempo é que eu ouço música e que tipo de música, medir quanto tempo é que eu estou a ler por dia, medir quanto tempo é que, por exemplo, eu ouço um podcast e porque é que eu ouço, porque defino determinados temas para Isso é muito ouvir, interessante. medir quanto tempo, por exemplo, estou a estudar em vídeo ou a estudar em áudio. Porquê? Porque depois dá-me métricas para aperfeiçoar e para melhorar, não só a mim, mas depois também poder aplicar isto aos meus clientes. Não metê-los a medir a eles, mas metê-los a aperfeiçoar pequenos contextos. Eu vou-te dar assim um lamiré muito rápido para as pessoas terem uma noção. Por exemplo, hoje, nas 4 horas e poucos minutos que eu trabalhei ao longo do meu dia, nas transições de viagens, eu, por exemplo, ouvi 2 podcasts completamente Que era a diferentes. bela questão. Que era a bela questão, por acaso não era, mas podia ser, porque Podia tem ser. entrevistas fantásticas. Muito E, obrigada. mas, por exemplo, até posso aqui abrir um bocado. É o Primo Rico, e então o que é que eu faço? Eu vejo, por exemplo, se o podcast demorar 1 hora e meia, eu, se souber que vou fazer uma viagem de carro, por exemplo, que demora 25 a 30 minutos, eu vou ouvir durante 25 minutos a minha viagem toda sobre aquele assunto que eu defini para ouvir. Ou seja, eu não sou aquele tipo de pessoa que chega ali... deixa ver o que é que há hoje. Não, eu já defino de antemão coisas que eu vou ouvir, porque é que eu vou ouvir e qual é que é o meu interesse em ouvir. Por exemplo, na vinda embora, já estava a ouvir um audiobook, uma coisa completamente diferente, também em áudio, mas definir o quê? Por acaso era o livro que muitas pessoas conhecem, que é os 7 hábitos das pessoas com hábitos altamente eficazes. Mas estava a ouvir em áudio. Eu tenho em livro, mas estava a ouvir em áudio à Também vida. faço isso. Olha, e tenho esse livro para ouvir em formato áudio, ainda não comecei. E isto são pequenas curiosidades, por exemplo, que ninguém sabia. Fica aqui na bela questão. Atenção. Um exclusivo! Fantástico! E já vamos perceber o porquê de tu quereres medir tudo, porque uma das razões que me levou também a fazer-te este convite para tu vires cá falar das 7 bases do sucesso está também baseada naquilo que tu partilhaste comigo e que tem a ver com a tua própria história e o que é que te trouxe a ti para este mundo do desenvolvimento pessoal. Tu estiveste ligado muitos anos ao mundo das vendas e eu gostava que nós fôssemos até esse momento que tu partilhaste, que eu acho que é mesmo muito interessante, e é aquele momento de disrupção em que aquilo que devia estar certo está errado. Tu vais-nos contar melhor do que eu, estou só aqui a fazer um pequeno suspense. Mas essa história que partilhaste comigo realmente cativou-me, porque foi o teu motivo, não é? Um dos teus motivos para esta entrada do mundo. Então, eu gostava que tu nos falasses desse particular momento que te trouxe ao mundo do desenvolvimento pessoal, que é para depois começarmos a entrar nas 7 bases do sucesso. Também acho que vai ser uma grande riqueza para nós, para quem nos está a ouvir, para a comunidade do Bela Questão, termos aqui um somatório teu, depois de mais de 330 entrevistas, depois de teres escrito um livro sobre estes 7 fatores. Acho que vai ser muito rico para nós termos aqui um pouco daquilo que é o teu conhecimento, o conhecimento que tu absorveste e que aprendeste em relação a estes fatores. Então, começava por te convidar a partilhares connosco o momento que te traz ao mundo do desenvolvimento pessoal. Olha, o momento que me traz ao mundo de desenvolvimento pessoal são 2. Um primeiro tem a ver com a necessidade de procurar conhecimento para entregar à minha equipa, porque na altura trabalhava com a minha empresa trabalhava com muitos comerciais e tínhamos 5 desses elementos que estavam no top 500 da Europa, e quando eu digo top 500 estamos a falar não nos 500 mais, mas nos 10 primeiros dos 500. Ou seja, fica aqui o crescimento, a evolução e tipo o que é alta performance a fazer negócio. E isso na altura... Podes dizer qual é que era o setor do negócio? Só porque pode haver... Era venda direta. Venda direta. Trabalhávamos diretamente com purificadores de ar e de água. Ou seja, tínhamos 2 modelos. Uma primeira parte comecei com purificadores de ar
e uma segunda parte da minha vida, passado 7 anos, mudei para o setor da água, da purificação da água. Aí estive ligado também bastantes anos e o que é que aconteceu? O setor das vendas, ainda recentemente tive como orador no Top Sales Summit, que estavam mais de 70 especialistas, inclusive um deles que esteve aqui como teu convidado, o Alexandre Monteiro, também esteve presente, faz com que nós em alto rendimento tínhamos que estar sempre em constante evolução. Só que chega um momento da nossa vida que, quando andas há um ano nisto, é tudo muito novidade para ti. Quando andas há 5, a novidade já não é tanta. Quando andas há 10, a coisa cada vez, o degrau cada vez é maior, no sentido da tua evolução, porque nos primeiros anos tu notas que estás a subir e a crescer muito, mas depois nos anos mais à frente parece que para subir um bocadinho andas e parece que não vês nada a acontecer. Mas só não vês nada a acontecer porque tu já aprendeste muito para trás, porque senão isso não iria acontecer. Então houve uma fase ali que eu decidi começar a tirar certificações de coaching, programação neurolinguística, de inteligência emocional, de brainstorming, de storytelling, ou seja, várias competências de liderança, trabalho de equipa, team building, e eu fui procurar isso tudo para entregar à minha equipa. A realidade é que os resultados continuaram a subir, mas houve ali uma fase que eu me senti tipo, que é aí que vem a segunda parte, e é tal reflexão que tu querias que eu falasse, que foi essa também que eu partilhei contigo na altura. Há ali uma parte que tu começas a pensar, mas eu sinto-me aprisionado no sentido de eu estar a oferecer tudo o que eu sei a uma equipa tão limitada, e quando eu digo limitada estamos a falar de 16 comerciais, 9 telefonistas, 4 técnicos, ou seja, estamos a falar de uma equipa de 30 e poucos elementos, comparado com o que eu poderia entregar ao mercado, que seria muito mais. Houve ali aquele momento que eu me senti tipo estagnado, e houve um momento que eu pensei assim, eu tenho tudo, mas não me sinto feliz. Sabes que Ou eu seja, lembro-me de tu me contares desse momento, não é? Que tinham acabado de fazer um marco para a equipa e de tu me dizeres o que é que viveste, se quiseres levar-nos a esse momento, porque vê, sim, eu posso levar à visualizei vontade. e guardei na memória. Posso levar à vontade porque até eu escrevi no livro, e quando eu escrevi no livro há 3 anos atrás, a cada vez que eu estava a escrever cada palavra também chorava porque estava a viver um momento passado. E o que é que aconteceu? Nós tínhamos feito um marco, o melhor marco naquele dia da nossa história de empresa, mas eu sentia-me completamente insatisfeito e mandei a minha equipa toda ir a um local que era nosso de convívio quando isto acontecia. Íamos jantar fora, a seguir íamos jogar snooker, beber uns copos, que era normal Bons quando isso velhos tempos, acontecia. não é? Comparado com hoje em dia é. E na altura eu mandei o giro, porquê? Porque eu precisava estar a solo, precisava de pensar, de refletir, porque sentia-me preso. E então o que é que aconteceu? Nós tínhamos as salas de telemarketing, e nas salas de telemarketing nós tínhamos uns espelhos que cada telefonista tinha o seu espelho, quando falava com o cliente, para se poder visualizar o espelho a forma como Isso é falava com o espetacular. cliente, e depois tu Grande consegues dica. perceber. Grande dica para autoconhecimento, para as pessoas terem Sim. consciência. Mas era propositado. Atenção que é um método americano que eu, por exemplo, eu trabalho nesta área desde os 18 anos no mundo da venda, e o americano tem muito isso, que é as salas de telemarketing têm um espelho para a própria telefonista se ver a comunicar com o lado lá. E porquê? Porque do outro lado muitas vezes tens pessoas altamente efusivas, outras que são super alegres, mas outras que estão a descambar o mundo em cima de ti. E muitas vezes tu deste lado teres um espelho em que tu dizes assim, segura-te Alexandre, segura-te. Tens logo a Ou noção de então, como é que aquilo te está a afetar. exatamente. E muitas vezes também ele tem 2 propósitos, este espelho. É o segurar-te, o ver como é que tu falas com os outros, mas ao mesmo tempo também valorizaste a tua própria autoestima, de não teres a vergonha de olhares ao espelho durante 8 horas por dia, que é o teu trabalho, e não teres vergonha de dizer, não, isto é o meu ganha-pão. Há pessoas que gostam de fazer isto porque gostam de fazer, mas há outras que não gostam. Sim. Mas tu tens a capacidade de poder olhar ao espelho, que é o que poucas pessoas hoje em dia se fazem no seu dia-a-dia, porque têm medo do que veem do outro lado. A realidade é que eu peguei naquele espelho, cada espelho
espelho que eu tinha naquela sala de telefonistas, que eram 6, eu passei por cada um e em cada um eu fazia uma pergunta. Fazia a pergunta do que é que eu estou aqui a fazer e porque é que eu me sinto insatisfeito, porque é que eu não estou bem, porque é que eu não me sinto feliz, porque é que eu tenho tudo e não me sinto feliz. Até que, e cada vez cada espelho a intensidade aumentava e cada espelho a clareza mental também era maior. E as lágrimas também, como é óbvio. Depois, um último espelho, que foi o meu último espelho e que me caiu a ficha, foi o espelho da casa de banho. E essa O que é que tu questão estavas ali a fazer? era o que é que me fazia sentir insatisfeito com o meu estado, tendo eu tudo na vida. Tendo casa, tendo carro, tendo comida, tendo dinheiro, tendo pessoas que gostavam de mim, mas porque é que me sentia infeliz? E quando eu chego ao último espelho, esse último espelho, que foi o espelho da casa de banho, foi quando desabou tudo sobre mim e eu disse, não, eu tenho que tomar uma decisão porque eu não estou a ser feliz. Porque me sinto aprisionado. Imagina-te um pássaro que está dentro de uma gaiola, mas está com a porta aberta, mas não quer sair dali, porque tem algo que o agarra ali, que é o passado, mas tem uma porta aberta que diz assim, opá, tu só não voas se não quiseres. Depois, nessa última passagem, também veio muitas reflexões de conversas que eu tenho com a minha avó, que hoje em dia tem 91 anos, mas outras conversas com outras pessoas mais velhas que eu sempre me habituei a ouvi-las. E muitas delas, eu, pelas histórias que ouvi, nunca viveram os seus sonhos. Ou seja, condicionaram sempre a algo em prol dos outros e não em prol dos seus sonhos. E uma das coisas que eu pensei para mim foi, eu não quero, quando for mais velho, quando tiver 80, 90 ou 100 anos, estar numa cama de um hospital e dizer assim, eu fui uma pessoa que sonhou muito, mas nunca quis concretizar nada. Eu sou uma pessoa que afinal sou um frustrado que aqui ando porque podia ter voado muitas vezes, tive a oportunidade de voar muitas vezes, eu próprio cortei as minhas asas, ninguém me cortou as minhas asas, fui eu próprio que as cortei. Foi quando eu decidi então dizer, ok, vou fazer uma transição, vou abandonar tudo que eu faço de forma lenta, no sentido de o processo e as pessoas se habituarem à ideia, fazer o desmame e a seguir vou seguir o meu caminho. E assim foi. Esse percurso do 2007 a 2011 levou 4 anos a acontecer, não foi uma coisa abrupta, mas aconteceu lentamente. Mas hoje sinto-me muito mais realizado, apesar de não trabalhar com tantas pessoas, porque hoje em dia, eu antigamente entrava na minha empresa com montes de pessoas, hoje sou eu a trabalhar nas outras empresas com pessoas, ou com equipas, ou com diretores, ou com vendedores, ou com atletas, ou com treinadores, mas traz também uma coisa que a mim me satisfaz bastante, que é a novidade todos os dias. E uma coisa é eu ver pessoas novas todos os dias, porque é mais fresco para mim, que tenho a capacidade de dizer, opá, vou ensinar esta pessoa ou partilhar com esta pessoa o que eu sei, o meu know-how, do que tu te sentires que ao fim de 10, 15, 20 anos já não tens assim tanta coisa para ensinar aos que lá estão contigo há 10 ou 20 ou 30 anos, a não ser que tu te estejas constantemente a formar para trazer. Mas essa tal novidade que existe de um impacto inicial não é assim tão grande, a não ser que também trabalhes com equipas. Vamos imaginar que tu já és um sénior dentro de uma equipa, mas de repente a tua equipa está em constante remodelação, constante crescimento e constante recrutamento e tu és a pessoa que está constantemente a formar os novos. Então aí o alimento é sempre fantástico. Porquê? Porque tu vês esses novos a crescer. Esse contexto é diferente. Quando tu chegas a um nível de patamar tão alto, que é o que acontece muitas vezes com pessoas que eu trabalho hoje no meu dia-a-dia, não lhes falta nada como não me faltava nada há uns anos atrás. Falta-lhes a motivação para se manter ali. E qual é o próximo degrau? Porque a subida já não é tão acentuada. A subida é só mais um bocadinho. E esse mais um bocadinho para manter faz toda a diferença. É um grande desafio. Olha, incrível teres partilhado essa parte mais autêntica da tua história. Aprecio mesmo muito abrir o coração. Era uma das coisas que eu dizia logo nos primeiros episódios do Bela Questão.
quero perceber o que vai na cabeça e no coração quem cá vem como convidado. E é muito isso, acho que é bom nós entendermos que muitos medos que nós não partilhamos por receio de serem só nossos, percebermos que há medos e há prisões que nós colocamos em nós próprios, que há tanta gente a passar pelo mesmo, então podemos conversar com quem passou por lá, mas depois abriu a portas e voou, é maravilhoso e também para isso cá estamos, mas para que também este episódio não fique muito longo e porque temos ainda aqui uma longa viagem pela frente, gostava que nos direcionássemos para as 7 bases do sucesso. Se me permites, eu vou dizer quais são, que são as que estão no livro: autoconhecimento, propósito de vida, disciplina, trabalho de equipa, networking, autoridade e foco. Foram as 7 bases que serviram de base, permite na redundância, do livro 7 bases do sucesso. Primeira pergunta, e atenção que eu tenho muitas belas questões para te fazer, por isso Para vou 1 pedir milhão de aqui euros, a primeira pergunta é... exatamente, para 1 milhão de euros. Porque estas 7 bases de sucesso? Porque estas 7 e não Olha, outras. é uma bela questão. Muito obrigada. É uma bela questão porquê? Porque muitas pessoas acham que são as minhas 7 bases e não tem nada a ver com isso. Tem a ver com as pessoas, os milhares de pessoas que eu me cruzei ao longo da minha vida. Dei-me ao trabalho de perceber, hoje eu falo de sucesso, tenho podcast de sucesso e dou formação dentro dessa área, mas porquê? Porque me apercebi que o que liga cada pessoa a este ponto que a maior parte das pessoas liga sucesso a uma vida profissional, a maior parte, quer queiramos ou não, elas ligam a uma vida profissional, muitas vezes também tem uma ligação direta com o dinheiro, com o estatuto, faz com que quê? Não quer dizer que seja isso, porque depois o Vai sucesso ser a também é minha próxima relativo para bela cada questão, pessoa. que eu queria que nós entendêssemos qual é que é o ponto de partida para termos um entendimento comum da palavra sucesso. Então, podes explicar, se quiseres agora, qual é que é a É, tua definição de sucesso, aquela que está presente no livro, para depois voltares aqui à parte ok. das 7. Sucesso, começamos por aí. Sucesso é relativo para cada pessoa. Porque, por exemplo, se para mim, eu cada vez que vier a um podcast e for bem sucedido, está tudo bem se não falhar, eu posso levar isso como um marco de sucesso. Mas, por exemplo, se eu também for uma pessoa que vou a um podcast, porque lá está, vamos ver a mesma mentalidade de outra pessoa, da mesma pessoa ou de outra pessoa. Vou a um podcast, mas falho várias vezes, mas não me estou a chicotear por causa disso e até achei que estive bem, também pode ser uma definição de sucesso. Agora, se eu vou a um podcast e achei que foi brilhante, mas outras pessoas, e isso para mim é sucesso, mas depois há outro quarto ponto que é: vou ali e de repente começo a achar que a validação dos outros sobre a minha intervenção mexe com o meu estado e esse meu estado, afinal de outras pessoas dizerem que foi muito bom e eu achar, não, mas não foi nada bom. E eu acho que aquilo não foi sucesso para mim, não foi resultado para mim. Mas de repente eu posso pegar para outro sítio que é, tu podes ganhar 500 euros e achares que é muito bom para ti, mas de repente eu tenho clientes que ganham 10 mil ou 15 mil ou 20 mil euros por mês e não é definição de sucesso porque eles queriam estar a ganhar 20 ou 30. Então, isto do sucesso é muito relevante, seja na área que for e seja na intervenção que for, porque, por exemplo, num atleta, hoje em dia estamos nos Jogos Olímpicos, mas de repente tens pessoas que treinam 4 anos para ir ali e tentar fazer um resultado, uns por uma milésima de segundo, outros por mais algum tempo, outros por um determinado resultado e não atingem. Vai haver aqueles que para eles até foram bem sucedidos, porque até ficaram se calhar no meio de milhares de atletas, ficaram nos 10 primeiros e disseram uau, espetacular, mas se calhar vai haver outros que vão chegar ali e vão dizer assim: epá, eu tinha o objetivo de ficar nos 20 primeiros, fiquei nos 30 ou nos 21 e já não estou contente com o meu resultado. Então, em relação ao ponto de sucesso, eu acredito que cada pessoa tem a sua forma de o ver. Há uma própria dona de casa ou mãe de família que está dedicada à família 24 horas por dia e se esse foi a sua definição de sucesso e se ela é bem sucedida, então isso é sucesso para ela. Porquê? Porque ela dedicou a vida à família, dedicou a vida aos filhos, dedicou a vida ao marido, dedicou a vida ao bem-estar do seio. Então,
automaticamente isso é sucesso para aquela pessoa, a definição dela. Não quer dizer que o marido pense da mesma forma. Tá? Podemos Porquê? dizer que o sucesso é o lugar de concretização e realização pessoal, em que cada pessoa tem esse conhecimento de onde quer estar e consegue lá chegar. É isso? Podemos dizer desta Exatamente, forma? concordo plenamente contigo. Mas o problema do ser humano é que ele nunca está contente onde está. Ou seja, o que é que eu te quero dizer com isso? Ele hoje está muito feliz porque chegou aqui, mas a maior parte, podíamos quase definir 99, muitos por cento, não estão satisfeitas e por isso é que saem logo a correr para outra meta a seguir, para outro objetivo. O Tony Robbins costuma dizer que felicidade é igual a progresso, ou vice-versa. Progresso é igual a felicidade. Então, nós, enquanto seres humanos, temos esta necessidade de progressão. Mesmo que seja uma progressão ou mais modesta ou mais ambiciosa, é a não estagnação. É uma evolução enquanto seres humanos, não é? E eu acredito que Completamente. isto vai ligar muito agora à parte das 7 bases do sucesso, que é esta evolução para esse lugar, que é um lugar mutante, é um lugar que está em constante transformação, não é um lugar A fixo cada e milésimo de dinâmico. segundo. E ele Então, está se em me constante permites, transformação a cada milésimo de segundo. Mas para te fechar aquele ponto lá atrás, ou sim, seja, todas estas pessoas que passaram ao longo da minha vida, elas tinham esses 7 pontos que falaste ao início em comum. Uns mais acentuados, outros menos. Mas no meio de outras 200 ou 300 bases que levam pessoas a sucesso, as que se acentuavam mais eram esses 7 pontos. Ou seja, portanto, um padrão desmistifica aqui comum. a ideia de que o sucesso não são as minhas 7, mas são o que liga a maioria das pessoas com sucesso, com altos resultados, a atingir isso. E 2 delas estão bem vincadas, que é onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado. Onde está o teu foco e a tua disciplina está o teu resultado.